Bom dia, espero que esteja tudo bem convosco. Foi, para mim, uma semana um pouco difícil, um pouco complicada, mas é bom estar aqui descansar um pouco, esquecer-me das outras coisas, deixar de preocupar-me com as outras coisas e focar, ter tempo de adoração, ter tempo na palavra de Deus e ter tempo com os meus irmãos aqui em Cristo. E precisamos mesmo disso. E vamos falar nisso em realidade, durante os próximos 3 meses, em abril, maio e junho, vamos falar acerca do conceito o tema de uns aos outros. Vai ser o tema dos sermões e vamos começar esta série uns aos outros, porque precisamos mesmo dos uns aos outros e vemos isso na Bíblia. Em realidade, começamos na semana passada com Manuel Rainho, que na mensagem foi sobre Efésios 4:11, que diz que Deus constituiu, não é preciso abrir, mas Deus constituiu uns como apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Jesus Cristo. E Manuel falou acerca da transformação que ele já experimentou na comunidade quando todos pomos em prática os papéis que Deus tem para nós. E vamos continuar esta ideia hoje. Eu também sou grato por esta igreja e já tenho 6 anos aqui nesta igreja e estou grato pela transformação na minha vida durante os anos. Nem sempre foi assim para mim uma igreja. Cresci numa igreja nos Estados Unidos, mas para mim muitas vezes era uma questão de frequentar, ir ao culto e só foi isso, aprender com o sermão. Os Estados Unidos é um país com uma cultura muito individualista e vemos também esse individualismo na Europa também, não é? Infelizmente temos o conceito de consumismo na igreja, muito nos Estados Unidos, onde há igrejas grandes e muitas opções, mas há um consumismo que vamos à igreja para receber e a igreja muitas vezes tenta oferecer os melhores serviços religiosos, entre aspas, ou seja, se uma pessoa frequenta uma igreja e não encontra o conteúdo que quer, se quer melhor louvor ou melhor comunhão, qualquer coisa, então simplesmente sai da igreja e vai para outra igreja. E temos muito disso. Uma pessoa passa de uma igreja a outra igreja, à procura dos serviços, à procura de poder receber o que é melhor. Mas vamos falar hoje, e vamos continuar a falar com esta série de sermões acerca da igreja, não como um lugar para frequentar, mas uma família onde pertencer. Não é um lugar aonde frequentamos, mas é uma família aonde pertencer. É uma família. E hoje vamos focar em Jesus e os discípulos de Jesus. E o que é o discipulado? A Bíblia diz que todos somos discípulos. Temos a grande comissão, não é? Que devemos ir fazer discípulos de todas as nações. E a Bíblia, em realidade, a Bíblia não usa muito a palavra cristão. Diz que os crentes eram chamados cristãos primeiro em Antioquia. E a palavra que a Bíblia usa mais é discípulo. E o que quer dizer discípulo? Não costumamos usar isso tanto, mas o discípulo,
companheiro e alguém que aprendiz. Acho que é uma boa tradução. Que se há qualquer emprego, seja um padeiro, qualquer profissão, um aprendiz participa e durante os anos observa o mestre, o professor, e vai aprendendo com a vida. E temos a chamada de sermos discípulos do pastor, ou da igreja, ou de Jesus. E é a essência de o que somos como cristãos. É um discípulo, um seguidor de Jesus. Às vezes pensamos que o discipulado, que crescer como discípulo é uma classe de batismo, ou a escola dominical, ou ouvir um sermão, e essas coisas fazem parte do discipulado, mas quando olhamos para a vida de Jesus e como ele fazia discípulos, vemos outra coisa. Vemos algo muito relacional e vemos muito o conceito de uns aos outros, amor uns aos outros, encorajamento uns aos outros, serviço uns aos outros, uma comunidade, uma vida partilhada uns aos outros. Vamos começar com a chamada dos discípulos de Jesus. Então vamos abrir as Bíblias em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, e vamos ver os versículos 16 a 20. E aqui temos a chamada dos discípulos de Jesus. Marcos 1, 16 diz: Ao passar junto do lago de Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André, que lançavam as redes, pois eram pescadores. E disse-lhes: Venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Largaram imediatamente as redes e foram com ele. Um pouco mais adiante viu Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu, e estavam no barco a consertar as redes. Jesus chamou-os, e eles deixaram logo o pai no barco com o seu pessoal e foram com ele. Acho que temos nesta chamada, vemos a essência de o que é ser um discípulo de Jesus. E depois de ver este exemplo, vamos ver outros exemplos da vida relacional que Jesus tinha com os discípulos. Mas aqui, quais são as palavras que diz a Simão e a André? Diz: venham comigo. Outras traduções dizem: vinde após mim, ou sigam-me e vos farei pescadores de homens. E acho que temos isso, a essência do que é ser discípulo de Jesus. Seguir e pescar. Sigam-me. Eu tenho um grupo de discipulado semanalmente, às segunda-feira à tarde, com um grupo de amigos, e temos tempo juntos todas as semanas. Basicamente é o nosso grupo familiar. E no início do nosso grupo, todas as semanas, lemos este versículo. A chamada de Jesus: sigam-me e vos farei pescadores de homens, de pessoas. Todas as semanas. E falamos em grupo acerca das nossas vidas, acerca dessas coisas, seguir e pescar. É a essência de o que é ser um discípulo de Jesus. Acho que seguir podemos definir assim: adorar e servir. Ou seja, como um seguidor, alguém que segue, estou a adorar a Deus na minha vida, estou a passar tempo com Ele, diariamente na Sua palavra, em oração, e em grupo.
falamos com transparência. As pessoas não forçamos ninguém, não é obrigatório partilhar, mas falamos acerca da nossa vida porque precisamos uns aos outros, essa ajuda mútua para crescermos. Então, como é que estou a seguir a Deus? Então, falo acerca da semana passada e como está a correr na minha vida. Tempo com Deus, como adorador e um servo, servindo aos outros. E buscar. Durante a semana passada, tive oportunidades para ser sal e luz, de passar tempo com pessoas que talvez não sejam crentes, para amar e servir. Tive uma oportunidade, talvez, para falar acerca da minha fé com alguém, de dar um testemunho, ou talvez falar acerca da mensagem de esperança do Evangelho. E falamos disso. E acho que isso nos ajuda muito, semanalmente, a falar acerca das nossas vidas e ter o encorajamento e apoio mútuo de seguirmos e de pescarmos. Vemos que Jesus chamou os discípulos e ele passava quase todo o tempo com os discípulos. É difícil identificar só uma passagem, um versículo, mas vemos constantemente no Novo Testamento que o discipulado de Jesus era passar tempo com eles, todo o tempo. E ele pregava às massas, às multidões, mas o foco era nos 12 discípulos que ele chamou. E um foco especial nos três, no Tiago e João e Pedro, não é? E investiu o seu tempo, a sua vida nessas pessoas, dava lições, levava os discípulos para participar no ministério, para ver. Marcos, em capítulo 3, 14, vemos que temos outra vez este conceito de seguir e buscar. Marcos 3, 14 diz: Jesus nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Este conceito de estar com ele foi um discipulado estando com ele e enviava a pregar. E vemos que no início Jesus fazia o ministério e aprendiam com Jesus, e logo em Marcos 6 ele disse aos discípulos: agora é a vossa vez, vocês podem sair. Versículo 7 de Jesus chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, e então deu-lhes instruções para saírem e para pregarem, depois de terem andado com Jesus, depois de terem estado com Ele e depois de terem aprendido com o exemplo de Jesus. Então, é assim, ser um aprendiz de Jesus, aprender com Ele. E vemos aqui que o discipulado leva tempo, é relacional, é intencional, mas é um processo, é preciso ter paciência. Aqui o exemplo de Jesus e João e Tiago, que vemos no mesmo livro de Marcos, capítulo 10, vemos aqui o processo que é o discipulado, que não é fazer 10 lições de discipulado básico e então temos maturidade cristã, ou só 1 ano ou 2 anos. Vemos aqui 2 dos líderes principais da igreja primitiva. Mas depois de muito tempo com Jesus, vemos em Marcos 10, 35, o que fizeram João e Tiago. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, queremos fazer-te um pedido. E Jesus perguntou: a quem? O que querem que vos faça? E disseram: deixa-nos ocupar os 2 primeiros lugares quando estiveres no teu reino glorioso. Então,
É assim, depois de passar tempo com os discípulos e depois de aprenderem sobre a humildade e o serviço e o que é a vida no reino de Deus, ainda assim, Tiago e João, a preocupação deles ainda era ocupar os primeiros lugares quando estivessem no reino glorioso. E vemos a seguir nos versículos 41 a 45 a resposta de Jesus. Ele diz: os outros 10 discípulos ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João. Não sei se será que elas queriam um lugar, não sei. Então Jesus chamou-os a todos para perto de si e explicou: como sabem, os que governam os povos têm domínio sobre eles, e os poderosos são os que sobre eles exercem a autoridade. Mas convosco não pode ser assim. Pelo contrário, aquele que quiser ser grande deve servir os outros. E aquele que entre vós quiser ser o primeiro será o servo de todos. Vemos que a maturidade é um processo e vemos que Tiago e João chegaram a ser grandes líderes na igreja, mas foi um processo. É difícil e leva tempo. Jesus diz, em João 13, temos as palavras de Jesus quando ele diz: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos. Ou seja, ele indica o que é necessário para que toda a gente saiba que somos discípulos. E o que diz Jesus? Ele diz: todos saberão que vocês são os meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. E é assim, para sermos discípulos de Jesus, é uma comunidade de amor uns com os outros, de seguirmos uns com os outros, de seguirmos Jesus em comunidade e de não ficarmos fechados na nossa comunidade, mas de sempre nos lembrarmos somos embaixadores de Cristo no mundo, na cidade, fora da igreja. É servir, é seguir e pescar. Então, o discipulado é o crescimento do discípulo, mas não é só para os novos crentes, mas é durante toda a nossa vida. Não é um programa, não é uma lição. Há diferentes extremos. Algumas pessoas acham que o discipulado é principalmente uma lição, ou um programa, ou é uma estrutura assim. E isso pode fazer parte do que é o discipulado, mas há outro extremo. Há outras pessoas que acreditam que o discipulado, se temos uma comunidade, que o discipulado vai acontecer automaticamente, vai ser orgânico. Que se temos uma comunidade, se estudamos a Bíblia em comunidade, que o discipulado vai acontecer. Mas acho que vemos com o exemplo de Jesus que não é automático, tem que ser intencional. Podemos ter um estudo bíblico numa casa, podemos ter um grupo familiar e estudar fielmente a Bíblia todas as semanas, mas às vezes sem seguirmos ou sem pescarmos, sem crescermos, porque não é só a transmissão de informação, não é só crescer na informação do conhecimento bíblico que temos, mas é crescimento no nosso caráter, na nossa integridade, no nosso fruto de espírito, do nosso serviço uns aos outros, do nosso testemunho no mundo. Então, isso tem que ser intencional. E acho que, como o exemplo que já vos dei, o nosso grupo semanal,
Eu preciso mesmo de um grupo semanal. Eu sei que às vezes temos os grupos familiares de 15 em 15 dias e às vezes é só é difícil fazer semanalmente, mas eu faço semanalmente porque preciso. Eu mesmo disse, eu sou cristão há muito tempo, mas eu preciso do encorajamento dos outros. Preciso destas perguntas de seguir e pescar e como está a correr tudo na minha vida. Eu preciso disso. E também temos um jovem português que foi batizado no verão passado, que ele precisa também disso. Faz parte do grupo e já está a crescer muito. E começamos o nosso tempo com essas perguntas, pescar e seguir, e terminamos assim o nosso tempo. E começamos a refletir e depois de estudar a Bíblia, pensamos, ok, para seguir e pescar esta semana, quais são as coisas que preciso de fazer para obedecer a Deus? E às vezes escrevemos as coisas, é melhor escrever, mas escrever alguns passos e ver como é que nos podemos ajudar em comunidade a fazer aquilo que Deus quer que façamos. E também falamos acerca de se há alguma ferramenta que precisamos, se eu preciso de falar com um vizinho e falar um pouco sobre a minha fé, podemos até simular um pouco e ver como é que, qual é o testemunho de minha vida que eu posso dar e praticar isso um pouco. Ou, por exemplo, se estudamos o Bom Samaritano, sim, pode ser o Bom Samaritano. Então, um passo que eu preciso de dar esta semana é contar esta história a um amigo. Então, podemos praticar isso e contar essa história em grupo. E focamos em como é que podemos pôr em prática isso. Acho que isso é o discipulado. Não é uma questão tanto de eu discipular o meu amigo João. É o discipulado em comunidade de uns aos outros. E não é só o tempo que temos, a hora ou 2 horas que estamos juntos às segundas. O meu amigo, o novo cristão, ele sabe que temos a porta aberta para ele toda a semana. Ele janta conosco, às vezes fica até às 2 da manhã e sabe que faz parte, consideramos esse rapaz como família. Então o discipulado é assim, a vida é partilhada. Mas acho que o que aprendemos com a vida de Jesus é que tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Uns aos outros. Acho que isso é um ponto forte desta igreja. Acho que é um ponto forte desta igreja. Acho que os grupos familiares ajudam nisso. Dentro dos grupos familiares temos muita comunhão, temos muito amor, muito serviço uns aos outros e esta igreja desenvolveu muito bem durante os anos os grupos familiares. E o meu desafio hoje é que sejam sempre tempos focados no discipulado, intencionalmente no discipulado, que haja cada vez mais discipulado intencional, que entendemos cada vez mais que a grande comissão de fazer discípulos é para cada um de nós, que os uns aos outros não é só amar e servir uns aos outros, mas levar para a nossa comunidade, fora do nosso grupo e da igreja, este amor e serviço. Então é o desafio para nós hoje, que continuemos muito bem com este foco de uns aos outros, mas que seja cada vez mais intencional. Talvez haja algumas pessoas aqui que desejam crescer como discípulos de Cristo. Mas falta isso. Falta uma comunidade. Falta uns aos outros. Falta a oração e encorajamento por exemplo, que temos nos nossos grupos familiares. Então, acho que um passo que podem dar
é formar outro grupo ou começar a fazer parte de um dos grupos familiares que temos. Então é só falar comigo, com o Rodolfo, e então é preciso, é bom estarmos juntos aqui aos domingos, mas precisamos de mais do que isso. Para sermos discípulos e para fazermos mais discípulos, precisamos de mais tempo juntos. Precisamos de comunhão. Precisamos de tempo para falar acerca dos nossos problemas e acerca das nossas vitórias, o que está a correr bem, o que está a correr mal, e orar uns pelos outros e servir uns aos outros e estudarmos a Bíblia uns com os outros. Então, não sei qual é o passo que cada um de vocês precisam de dar, mas espero que já hoje que possam dar um passo. A questão de pescar, já nos anúncios, já vos dei uma possibilidade, caça aos ovos da Páscoa. Vocês podem convidar famílias e no fim da nossa caça aos ovos, que vamos esconder centenas de ovos de plástico e os meninos vão encontrar os ovos e depois vamos contar a história da Páscoa de uma forma muito resumida, talvez 1 ou 2 minutos, com alguns ovos da ressurreição que chamamos. Então, vai ser uma oportunidade para conhecermos mais famílias e uma oportunidade. E podem vir ter comigo e quero dar-vos estes folhetos. Então, vamos ter um tempo de oração antes de entrarmos no tempo da ceia do Senhor. Nosso Pai, obrigado pelo exemplo de Jesus que vemos, que a nossa vida como cristão é isso, é de nos tornar cada vez mais como Jesus. Ajuda-nos em comunidade, aqui nesta igreja, em família, ajuda-nos a ser discípulos e de fazermos intencionalmente outros discípulos e que sempre temos esse foco de crescermos como discípulos em comunidade. Obrigado por tudo que tens ido fazendo aqui nesta igreja, na minha vida, na vida das pessoas aqui, e pedimos que continuas essa boa obra na nossa vida até o dia quando conhecermos Jesus face a face e que sejamos transformados por completo. E pedimos que continuas esse trabalho de discipulado, de crescimento, de aperfeiçoar nas nossas vidas, que as nossas vidas, que a nossa igreja sempre seja para a tua glória. Em nome de Jesus, oramos.